crianças, tudo bem? Olha, estamos aqui mais um domingo estudando sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos para o 6º mandamento, lembra? Então, o 6º mandamento, como todos os outros, está no livro de Êxodo, no capítulo 20. E o 6º mandamento está lá no versículo 13, que diz: não matarás. É bem curtinho. Vamos ver primeiro o nosso mural. Vocês estão fazendo mural também, né? Eu sei que alguns já mandaram para mim fotos, tá ficando bem legal. Então vamos lá. O 6º mandamento é não matarás. Fica no versículo 13 de Êxodo. Nós já passamos pelo primeiro: não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás para ti imagem de escultura. 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. 5, honra o teu pai e a tua mãe. E o de hoje, 6º, não matarás. Êxodo 20, 13. Mas, para a gente decorar melhor ainda, vamos fazer aquela dica dos dedinhos que eu ensinei para vocês? Então, vamos lá, todo mundo junto, hein? Vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não falarás do teu irmão. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Viu? Como é fácil usando os dedinhos? A gente pode decorar mais rapidamente. Muito bem. O 6º mandamento começa com a palavra não. Então, a gente sabe que não pode matar. Todo mundo sabe isso, que machucar as pessoas, isso não pode fazer isso. Mas aí, eu lembrei de uma história lá de Gênesis para contar para vocês. Na verdade, esses 10 mandamentos, como a gente já viu, Moisés deu lá para o povo, lá no Monte Sinai. Lembra que a tia contou histórias? Mas ele foi contando para o povo de Israel por causa das coisas que aconteceram antes. Ele foi ensinando. Do primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento, Deus deu para a gente aprender como amar Deus. E os outros 6, Deus deu para a gente aprender como amar as pessoas. Quando ele falou sobre o 6º mandamento, ele estava lembrando de uma história que aconteceu lá atrás com 2 irmãos, Caim e Abel. O que aconteceu foi que Caim, ele nasceu e cresceu, e aí ele se tornou um pastor de ovelhas, cuidava dos bichinhos. E Abel nasceu e cresceu, e aí ele começou a plantar. Ele era um lavrador, ele cuidava da terra e criava legumes e frutinhas e tudo. E Deus pediu para eles assim, ó: toda vez que nascesse várias ovelhinhas, a primícia devia ser ofertada para Deus. E a mesma coisa com as plantinhas, as frutinhas, os legumes, devia ser ofertados para Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Quando aconteceu tudo isso, Caim pegou e levou lá para Deus uma parte das coisas que ele tinha produzido. Ele levou um pouquinho de legumes e frutinhas lá para Deus como oferta. E já Abel também pegou e levou para Deus uma ovelhinha que tinha nascido. A primeira que tinha nascido ele levou para Deus. Mas Caim não levou das primeiras coisas, das primícias. Ele levou um tanto que tinha lá. Aí Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele não aceitou a oferta de Caim, porque ele não tinha feito como Deus tinha mandado. E aí, Caim ficou muito bravo. Então Deus chegou para ele e falou: Caim, por que você está nervoso desse jeito? Se você tivesse feito do jeito que eu pedi,
estaria tudo certo. E aí a Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, que então Deus castigou o Caim e mandou ele embora. E aí ele ficou errante, andando, sem rumo, por muito tempo. Então, crianças, vocês viram o que aconteceu? Quando Caim ficou com raiva, ficou bravo, ele pegou o irmão dele, levou para o meio do campo, a Bíblia fala, e ele machucou o irmão dele, ele matou o irmão dele, coisa horrível, horrível, porque o coração dele era mau, a Bíblia fala, era mau. Muito bem, a gente já sabe o que não pode fazer, né? Que isso não pode, mas agora a gente vai, lembra, usar os nossos caderninhos, que a gente vai entender o que o sexto mandamento manda a gente fazer e o que o sexto mandamento proíbe a gente fazer. Como o sexto mandamento começa com a palavra não, a gente vai começar pelo que o sexto mandamento proíbe fazer. Então, não pode. Primeira coisa que o sexto mandamento fala que não pode não pode fazer coisas perigosas. Que coisas perigosas, tia Cris? Por exemplo, você não pode brincar com tesoura, com faca, brincar com coisas que não são comida e pôr na boca, porque essas coisas podem machucar você e pode machucar outra pessoa também que estiver junto com você. E pode até matar. E não pode, o sexto mandamento é não matarás. Então a gente começa não fazendo coisas perigosas, tá bom? Para não se machucar e não machucar alguém. Outra coisa que não pode ficar com ódio, com raiva, bravo, tanto assim que pode chegar a machucar alguém. Então, a gente não pode ficar com ódio, com raiva de ninguém. A tia colocou aqui de amigos, de irmãos, mas a gente não pode ficar com raiva de ninguém. Lembra o que aconteceu com Caim? Ficou com tanto ódio, que machucou, até matou o irmão. Não pode. Então, a gente tem que pensar. Quando começar a ficar assim nervoso com alguém, respira e ora a Deus. Se você é uma criança que tem Jesus no coração, você tem que pedir para o Senhor, tira isso do meu coração. Quando a gente faz isso, quando a gente faz coisas perigosas e fica com ódio, a gente está pecando contra o sexto mandamento. E aí a gente deve se arrepender. Outra coisa que não pode provocar brigas. Como assim, tia Cris? Às vezes vocês estão brincando uns com os outros, entre amigos ou entre irmãos, e os dois querem a mesma coisa, ou às vezes um quer uma coisa e o outro quer outra, e vocês ficam brigando, e aí você fica provocando seu amigo, provocando seu irmão. Ele pode ficar com tanta raiva, que pode te machucar. E se a coisa ficar muito grave, pode acontecer o que aconteceu com Caim e Abel, se for um adulto, entendeu? Então não pode. Provocar brigas é pecar contra o sexto mandamento. Você deve se arrepender disso, porque é pecado e não agrada a Deus. Muito bem, mas o sexto mandamento também nos ensina algumas coisas que a gente deve fazer. Então a primeira coisa que o sexto mandamento nos ensina a fazer é proteger. Proteger o quê? Proteger o nosso corpo aqui, do lado de fora, vocês já vão entender. Como assim? Como que a gente protege o nosso corpo? E por que a gente protege? Pra gente não se machucar, né? E até poder morrer. Não matarás é o sexto mandamento, lembra? Como que a gente protege? A gente protege, por exemplo, não vai ficar subindo em escada. Mamãe não deixa criança subir em escada. Então, nem você sozinho deve fazer isso. Fazer coisas que você sabe que você pode se machucar. Mexer com fogo, isso também não pode fazer isso. Você pode se machucar, né? Não pode fazer isso. É muito perigoso. Outra coisa que a gente deve fazer é proteger o nosso corpo pelo lado de dentro. Como assim pelo lado de dentro? Por exemplo, a gente deve comer coisas saudáveis. É gostoso comer batata frita, tomar Coca-Cola, né? Mas isso não pode ser sempre. A gente tem que comer coisas boas para proteger nosso corpo do lado de dentro. Senão a gente pode ficar doente, né? E vai ficar doente e não pode até morrer, não pode. Outra coisa
que a gente deve fazer é dormir bem. Uma criança tem que dormir no mínimo 8 horas. Se a gente dorme muito tarde, porque fica jogando joguinho ou fica brincando, assistindo televisão, desenho, principalmente nessa época de pandemia, né? Às vezes a gente fica até tarde acordado, e às vezes de manhã acorda e dormiu só um pouquinho assim, o nosso corpo vai ficando doente, não pode. A gente tem que dormir bem, tá bom? Para proteger o nosso corpo do lado de dentro. E a última coisa que o sexto mandamento manda a gente fazer é proteger o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma. Como assim, tia Cris? Por exemplo, uma maneira de você proteger o seu espírito é você saber perdoar as pessoas. O sexto mandamento diz: não matarás, não ficar com ódio de ninguém. Então, quando alguém fizer alguma coisa que te deixar triste, chateado, perdoa essa pessoa. A Bíblia ensina que a gente deve saber perdoar. E também a gente deve saber pedir perdão. Se você reconheceu que você feriu alguém, que você magoou alguém, algum amiguinho, você fez alguma coisa que você sabe que não é certo, vai lá e pede perdão. Isso é uma forma de proteger o seu espírito, para você não começar a ficar com raiva, com ódio, ou alguém começar a ficar com raiva e com ódio de você. Isso não é bom. O sexto mandamento orienta a gente a cuidar, a proteger o nosso espírito. E uma coisa muito importante que a gente deve fazer para proteger o nosso espírito é orar a Deus, estar sempre orando, sempre falando com o Senhor. Se você é uma criança que já tem Jesus no coração, você deve falar com ele, ele é seu amigo. E você não pode esquecer também de estudar a Bíblia, né? A tia tá mandando os devocionais para fazer todo dia. Estudar a Bíblia todo dia é muito importante. Vocês são pequenos ainda, então é um versículo por dia que vocês leem, entendem e estudam. É muito importante e isso tem que continuar para sempre. Tá bom, crianças? Muito bem. Então hoje nós aprendemos o sexto mandamento, tá? Que é não matarás. Êxodo 20:13. Façam o devocional essa semana. Todos os devocionais dessa semana vão falar sobre o sexto mandamento. E semana que vem a gente vai para o sétimo mandamento, tá bom? Um beijo para vocês e até domingo que vem.